Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Educação para tratar da importância do profissional docente de educação física nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Registramos a presença e chamamos para compor a mesa o vereador professor Gedeão, vereador professor François, membros da Comissão de Educação desta Casa. Também chamamos para compor a mesa o senhor Alexandre Romano, neste ato representando a secretária municipal de Educação, Cátia Helena Serafina Schuicart. Esse nome é bonito de chamar, né? Mas ninguém acerta. Eu acho que nem a Cátia sabe chamar o nome dela, que é difícil. Também chamamos para compor a mesa o senhor Joniferson Vieira, coordenador de Educação Física e Arte da SEDUC. Convidamos o senhor, a sua senhoria, Jean Carlos Azevedo da Silva, Conselho Regional de Educação Física, para compor a mesa. Convidamos também o senhor Gustavo Queiroz Raposo, representante da Comissão de Professores de Educação Física, para compor a mesa. Essa audiência pública dá-se em função da solicitação dos professores concursados e aprovados, classificados no último concurso da Secretaria Municipal de Educação, que eles que solicitaram essa audiência pública para tratar da importância do profissional docente de educação física nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Justifica-se em função da necessidade que temos hoje nas escolas municipais em ampliarmos o quadro de profissionais de educação física em todas as escolas do município de Manaus e zona rural e ribeirinha. Nós vamos iniciar os debates e pedimos a todos para a gente respeitar o horário, que nós temos 5 minutos por palestrante, tá? Cada um tem o direito de falar por 5 minutos, a gente pode estender um pouco, mas a gente gostaria de pedir a compreensão de todos para que fosse respeitado esse prazo, porque temos um limite também na casa e outros vereadores também têm outros compromissos, né? Então, vamos iniciar com o senhor Alexandre Romano, no limite de 5 minutos, para fazer suas considerações. TV Câmara, o Legislativo Pode ser Municipal daqui ou pode ser da plenária, você fica à vontade. Mas, não, o protocolo é o que o senhor escolher, tá? Quem quiser Você falar. acompanha imagens ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Manaus, em uma audiência pública da Comissão de Educação para tratar da importância do profissional docente de educação física nas séries iniciais do ensino fundamental. Hoje, concursado da Secretaria Municipal de Educação, ocupa o cargo de hoje de chefe da Divisão de Educação Infantil, que isso já é uma valorização da educação física, né? Você ter um chefe dentro da Secretaria, né, com a profissão de educação física, isso é muito importante, isso já mostra a valorização da nossa profissão, em que nível ela está. Então, trago também aqui o cumprimento da doutora Cátia Schuicart, né, que é a doutora Cátia Schuicart, que é a secretária municipal de educação, né, e da professora mestra Eusane Trajano, que é a subsecretária de gestão educacional. Né. Então, respeitando a pauta aqui, né, falar sobre a importância da educação física, para mim, é muito simples e muito fácil, né, porque, como profissional de educação física, eu não tenho nem dúvidas da importância desse componente curricular em todas as etapas do ensino básico, desde a educação infantil, né, até o ensino médio, né, passando também, a gente já perdeu essa obrigatoriedade no ensino superior, que antigamente era também obrigatório no ensino superior também. Então, falar um pouquinho, né, do que nós fazemos em educação física hoje na Secretaria Municipal de Educação, né,
que é a educação infantil, no caso, que a educação, não existe, né, o profissional de educação física na educação infantil, né, por uma determinação até de lei de LDB. Né, todo mundo sabe que a LDB é a lei maior da educação, né, ela fala do componente curricular, mas não na educação infantil. Na educação infantil não existe componente curricular e educação física. Existe, sim, o entendimento da importância dessa educação física na educação infantil e no ensino fundamental. Né, na educação infantil, na proposta pedagógica da CEMED, se você for ter cuidado de observar lá a proposta pedagógica, nós temos um tópico todo especial determinado para a educação física na educação infantil, e o professor Zacarias, que está aqui do ensino fundamental, assessor pedagógico, sabe também dessa importância da educação física como componente curricular nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Bem, então, para falar da importância, a gente vai dois viés, né, o lado biológico e o lado social e cognitivo, né, na verdade, né. Pelo lado biológico, é mais do que notória a importância da educação física pelos ganhos que o indivíduo tem no ato de se movimentar, no ato de fazer uma atividade física, de praticar esporte. Isso traz benefícios fisiológicos gigantescos para quem pratica educação física. Isso é claro e notório. Né? Mas como a gente está no meio educacional, vamos falar um pouco do lado social e cognitivo, da importância da educação física para o desenvolvimento dessas crianças que fazem educação física, que têm educação física na sua vida. Né? Teóricos como Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, que são teóricos que falam sobre a importância do movimento, né, desde a educação infantil, eles estão aí para comprovar essa importância. E muito mais hoje, a questão da neurociência, ela coloca que as crianças que têm educação física e têm um movimento, brincadeiras desde a sua infância, elas vão dar um aporte maior no seu córtex cerebral, principalmente nas funções inibitórias. Hoje a gente vive um mundo onde existem várias crianças com transtornos, com problemas de aprendizagem. Muitos desses transtornos de comportamento e problemas de aprendizagem poderiam ser sanados e até evitados se a gente tivesse o profissional de educação física desde a educação infantil ali trabalhando com as crianças para fazer a tão chamada alfabetização corporal. Então, eu quero chamar a atenção aqui da mesa que muito mais do que pensar a educação física numa questão corporal, é pensar a educação física numa questão social, né, que nós trabalhamos o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Então, se a gente quer um avanço realmente nos processos educacionais e no desenvolvimento dos índices educacionais, a educação física ela é uma estratégia maravilhosa e um componente curricular indispensável para o desenvolvimento humano. Então, como eu falei, né, a gente poderia ficar aqui teorizando horas a fio sobre a importância da educação física, na educação infantil, no ensino fundamental, né, mas como o meu tempo é curto, né, falar que a educação física ela é sim importante, nós precisamos sim de profissionais de educação física, né, e que a Secretaria Municipal de Educação tem um carinho especial pela educação física. A gente acabou de encerrar a Municipia, o professor Rony Mello, coordenador de esporte, está ali presente, né, um evento gigantesco. A gente está encerrando amanhã os Festivais Olímpicos da Educação Infantil, um evento que reuniu 111 festivais olímpicos, 38 mil crianças atendidas com os festivais olímpicos no nosso CEMEIs. Aqui a gente tem diretoras de escola, né, que realizaram os festivais olímpicos nos seus CEMEIs. Né. Então, a educação física ela é viva dentro da nossa secretaria. E, logicamente, né, quanto mais profissionais a gente tiver, né, a gente tem a professora Shirley Amaral, do Javas, ali também, que está fazendo um trabalho maravilhoso com a questão da inclusão. Né, então, quanto mais profissionais de educação física nós tivermos, né, dentro dos quadros de educação, com certeza isso é um avanço gigantesco para a nossa sociedade de modo geral. Aqui encerra a minha fala. Convidamos para compor a mesa Cléber de Oliveira Ferreira, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Quero registrar a presença dos gestores de escolas municipais, CIMEIs, Escola de Ensino Fundamental. Agradecer a presença de vocês que estão aqui para entender essa discussão, que também são pessoas interessadas na causa, na situação de educação física, da presença desse profissional. Quero registrar a presença de Zacarias Lopes, assessor pedagógico da Divisão de Ensino Fundamental, Shirley Rosa, assessor de Educação Física do Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo. Também registrar a presença do senhor Alisson, assessor pedagógico da DDZ Oeste.
Agora, com a palavra, o senhor Gustavo Queiroz Raposo, representante da Comissão de Professores de Educação Física. Saúdo aqui a mesa e todos os presentes, os queridos professores de Educação Física que estão aqui. Isso é um prazer estar aqui com todos vocês. Saúdo também todos os componentes dessa mesa que aqui estão. E é muito importante nós falarmos sobre a educação física, e estava em uma das minhas pautas, mas eu acredito melhor do que ninguém que a fala do professor Alexandre Romano, que é um carinho e prazer especial para mim, pois nessa mesa encontram-se 2 professores meus da universidade, e hoje estou aqui ao lado deles falando um pouco sobre a educação física e a importância dela. Então, o professor Alexandre Romano já abordou muito bem sobre a questão da educação física e a importância que ela tem no desenvolvimento do indivíduo desde a sua infância, da sua primeira infância até a sua fase adulta. Então, quem sou eu? Me chamo professor Gustavo Raposo, leciono em universidade há 6 anos. Hoje já formei, aí ajudei a formar mais de 4.000 profissionais, em todo, no caso, no estado do Amazonas. E assim, é muito legal nós falarmos sobre isso, porque na sala de aula nós sempre falamos sobre a importância da educação física para o desenvolvimento infantil e também desenvolvimento do ser humano. Mas quando a gente tem que vir aqui numa audiência pública para falar mais uma vez sobre essa importância e o que realmente acontece na realidade não funciona, é que realmente pega para a nossa área. Então, hoje, vou utilizar aqui a fala do querido professor Alexandre Romano, o grande carinho especial que a CEMED tem para a educação física. E eu gostaria que realmente esse carinho fosse tratado de forma verdadeira nas ações, quando nós falamos sobre a importância profissional efetiva do professor de educação física dentro da CEMED. Então, é muito legal nós falarmos sobre a importância do desenvolvimento humano, mas queríamos ver mais ação da CEMED com relação a isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o concurso público que foi homologado em abril de 2018 para profissional de educação física e dos demais cargos para professores, aonde nós temos o vencimento desse concurso no dia 20 de abril de 2020. Então, nós temos aí hoje, desse concurso, que foram aprovados 5.414 professores, na qual ainda faltam ser chamados 3.353 com relação ao geral. E para professores de educação física, ainda faltam 508 profissionais a serem convocados para cumprir o que, basicamente, a lei, dentro da sua normativa jurídica, falando mais sobre a questão da Constituição Federal no artigo 37, quando ela fala que os cargos, para qualquer tipo de cargo público, deve ser preenchido por pessoas que fazem concurso público e passam de forma efetiva. Então, dando início, no caso, a questão legal, que é importante nós falarmos aqui, porque a importância da questão teórica já falamos. Então, vamos falar sobre a importância que a lei nos traz de assegurar o profissional de educação física como professor da disciplina na escola. Dentro do artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 2º, ele fala sobre a investidura dos cargos públicos, aonde obriga serem preenchidos por profissionais concursados quando se tem eles em vigência. Então, nós temos 508 profissionais de professores de educação física que estão aqui nessa casa, que estão aptos para assumir os seus cargos dentro da CEMED. Além disso, claro, falando agora um pouco mais de números, além desses cargos efetivos que nós temos aqui na nossa frente, vários professores que precisam ser convocados, na CEMED hoje, nós temos 2.755 cargos de PSS, contratos emergenciais. Vamos tirar um pouquinho agora esses 430 e poucos que foram convocados agora, acho que 430 e pouco, 440, não estou lembrado agora, mas nós temos aí mais de 2.000 PSS espalhados dos demais cargos que dentro da SEDUC, ou dentro da CEMED, desculpa o erro. Fora falando dos cargos dobrados, que a gente não está citando aqui sobre a questão das cargas dobradas dentro da nossa área em educação física. E aí nós temos alguns dados do portal de transparência, que é interessante a gente falar, que é muito complicado. Porque quem sabe o que é transparência, na verdade, quando a gente vê o portal de transparência, quase não se tem. Porque é necessário uma minuciosa análise para poder chegar a dados importantíssimos com relação à nossa área. Então, na Leste 1, nós temos hoje 32 professores, 40 horas. Leste 2, 23 professores, 40 horas. E na Oeste, agora,
nós temos 8 professores lá, todos esses dados comprovados pelo portal de transparência, e todos eles PSS 40 horas. Né? Então, assim, nós temos hoje cargos lá para educação física que estão sendo preenchidos por pessoas que não são cargos efetivos. E vale lembrar que nós não somos contra a nenhum tipo de PSS, esse não é nosso entendimento, e eu vou até lembrar de uma fala da nossa querida deputada Terezinha Ruiz, que na época, quando ela deu essa fala, ela é a vereadora dessa casa, aonde, poxa, mas os PSS têm família também. Aí eu pergunto, esses professores aqui não têm família? Esses professores que prestaram concurso público, passaram no concurso público, não têm família também? Então, nós precisamos rever essas situações. Dentro de uma lei municipal, no caso promulgada número 33, em 2012, nós temos aqui, falando sobre a importância da educação física para a docência da disciplina na área, que deve ser preenchida por pessoas com formação em educação física. E nós temos hoje, sabemos que a maioria das cargas dobradas da nossa área, não só na nossa área, mas nas diversas áreas, temos também professores de outras áreas que ministram áreas na nossa área. Isso é complicado por quê? E eu tenho autonomia para falar nisso, porque dentro da minha casa tem uma professora da CEMED que dobra a carga em outra área que não é a dela. Então, já temos aí uma fidedignidade do que eu estou falando. Né? Além disso, nós temos uma lei estadual, que é muito interessante a gente falar, que foi recentemente aprovada, né? A lei de número 4817, 17 de abril agora de 2019, que nós estamos no período de vocatio legis, né, que no caso temos 2 anos aí para estabelecer e valer essa lei. Que no caso é a obrigação e a obrigatoriedade do profissional de educação física em todas as etapas de ensino. Isso é um grande avanço para a nossa área, mas que nós precisamos colocar em pauta e deixar claro que tem que ser preenchido por profissionais da nossa área. Além disso, como o professor Alexandre Romano já colocou aqui também na fala dele, sobre a lei da LDB, na qual deixa claro, na lei de número 9.394/96, que dispõe sobre o seu artigo 27, parágrafo 3º, a educação física integrada a propósitos pedagógicos da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, nós temos hoje várias e várias escolas do 1º ao 5º ano da educação na CEMED que não compõem um profissional de educação física formado dando as aulas. Isso é importante ser dito aqui. Então, como a gente vai falar sobre a importância da educação física para o desenvolvimento do ensino humano, se a gente não tem condição de falar sobre a obrigatoriedade do profissional que eles estão aptos a exercer e também, claro, a desenvolver esses alunos na escola. Então, nós precisamos começar a falar sobre a importância tratando o profissional como a maior esfera da importância, vamos dizer assim, para selecionar a educação física na sala de aula. E também trago aqui, que é um caso muito importante, uma lei de número 1879, de 2014, que fala sobre o HTP. E nós vamos chamar agora a atenção, tá ok, dos nossos queridos representantes da CEMED. A lei, artigo 5º, fala o seguinte: para a efetivação da HTP dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, a cada 8 turmas, além do professor titular, a Secretaria Municipal de Educação, CEMED, lotará 2 professores, um habilitado para componente curricular de educação física e outro, pedagogia em geral. Hoje nós sabemos que existem muitas, na verdade, na sua grande maioria, escolas do 1º ao 5º ano que não compõem o profissional de educação física lecionando. E isso é preocupante quando a gente fala sobre a importância. E, para finalizar, gostaria aqui de tratar agora um ponto muito importante, que é sobre um estatuto do nosso conselho. E eu gostaria de trazer aqui para todos os colegas que estão aqui e lembrar os componentes dessa mesa. Claro, nesse momento aqui, o presidente Giancarlo, que é um grande querido da nossa área, né? E vamos falar sobre o artigo 6º, né? Os CREFs têm por finalidade promover os deveres e defender os direitos dos profissionais de educação física e das pessoas jurídicas que neles estejam registrados. E vou falar sobre o inciso 5º, ou 5. Zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade. Então, se não há profissionais lecionando na CEMED formados em educação física, nós colocamos em ponto aqui a fragilidade com a qualidade do serviço público nessa área do 1º ao 5º ano, principalmente. Tá ok? Também falamos aqui do 6º. Fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis
a realização de objetivos institucionais. Então, hoje, a CEMED precisa urgentemente ver a situação que se encontra a nossa área dentro do seu currículo. E, no caso aqui, para todos, falar e deixar claro que a importância da educação física, ela inicia, sim, por quem está ministrando essa aula. É muito bonito falar sobre os teóricos que já estão aí em evidência há anos, mas colocar em prática essa importância que é necessária. E aqui nessa casa, nós temos, provavelmente, aproximadamente, 50 professores que são aptos e tenho certeza absoluta que eles são totalmente competentes para lecionar nossa aula, e eu quero saudar todos aqui, viu? Para encerrar, eu gostaria, viu, vereador, eu sei que acho que deve ter estourado o tempo, acho que até mais do que necessário. Eu gostaria de falar diretamente para o nosso querido presidente do Conselho, que aqui nas minhas mãos tem um documento que foi protocolado em janeiro desse ano, sobre umas reivindicações entregues diretamente no CREF. E eu gostaria, eu acho, né, de tentar que ele dê o recebido hoje, porque até o momento a gente não teve nenhum tipo de resposta do Conselho com relação a esse documento. Então, acredito que o presidente que se fez aqui presente, na sua maior boa vontade para ouvir os nossos queridos professores aqui concursados, ele vai ter a hombridade de receber em mãos aqui, daqui a pouco ele vai assinar. Então, no mais, muito obrigado a todos os presentes, e é isso aí, muito obrigado. Nesse ato, falando agora o senhor Jean Carlos Azevedo da Silva, representante do Conselho Regional de Educação Física. Olá, boa tarde. Boa tarde à Comissão de Educação da Câmara. Parabéns aos vereadores François, Jaqueline, Gideão, pelo momento. Colegas profissionais de Educação Física que estão compondo a mesa e também os colegas de movimento estudantil que também ocupam a mesa, aos professores, aos colegas profissionais de Educação Física que também estão no plenário. Muito boa tarde. Muito bem, nós, lembrando da Lei 332 de 2012, eu recordei dos momentos que nós passamos aqui nos corredores da Câmara, primeiro para escrever o projeto de lei, porque teve uma autoria de um vereador, né, com outros vereadores que assinaram junto com esse vereador, mas, na verdade, o projeto de lei foi escrito por nós, né, apresentado aos vereadores, junto com o professor Alexandre Romano, e nós conseguimos aprovar. Infelizmente, na época, o prefeito vetou a lei e voltou para cá. E, quando volta para cá, a gente faz um novo trabalho, né, para derrubar o veto do prefeito, e, infelizmente, por talvez, destino, nós conseguimos que o veto fosse derrubado no último dia útil do último ano do mandato do então prefeito, na época, Amazonino Mendes. Então, virou, se não me engano, foi 28 ou 29 de dezembro, então vira o ano, um novo prefeito, e a lei fica publicada no Diário Oficial, mas parada. E a gente conversando outro dia com o vereador François, tratando dessa lei, a lei tem um artigo que ela diz que ela precisa de um tempo que o executivo ele precisa fazer um decreto para regulamentar essa lei. E, então, a gente está aguardando esse momento do executivo, e até a gente trouxe uma proposta para a comissão, através do vereador François, que a gente consiga fazer com que o executivo regulamente e, enfim, a CEMED precisa cumprir o que a lei municipal determina, que é que os professores de educação física sejam verdadeiramente, parece que é brincadeira, quem não conhece, quem não é da área, se espanta com essa informação, de que não é o professor de educação física que dá aula de educação física do 1º ao 5º ano. Então, eu imagino que nem os pais dessas crianças saibam que os professores de educação física dos filhos deles não são professores de educação física. Mas eu gostaria de destacar também que nós temos, no sistema CONFEF-CREF, um projeto de lei também tramitando no Senado. Já foi aprovado na Câmara, e nós estamos aguardando votar no Senado, e aguardando votar no Senado desde 2016. Né, ele já foi para o plenário, para a pauta, já saiu, já foi para o plenário, já saiu, e a gente tem uma corrente muito grande, muito forte, dentro do MEC, através de algumas secretarias,
para que essa lei não seja aprovada, que justamente a lei acaba com nossos problemas. Aliás, a lei não acaba com problema nenhum, ela te dá um suporte para um problema muito maior depois, assim que nós imaginávamos que a regulamentação fosse resolver o problema da educação física, e, pelo contrário, ali nós descobrimos que temos muito mais problemas. Mas esse projeto de lei, ele altera a LDB, e ela torna obrigatória o professor de educação física, ministrando as aulas de educação física em todos os níveis de ensino, inclusive na educação infantil. É muito difícil, esse trabalho a gente tem que fazer, é um trabalho político, é um trabalho de vir aqui às casas legislativas, é vir aqui na Câmara e na Assembleia, conversar com os deputados, com os vereadores, aí em Brasília, como o presidente do Conselho Federal faz muito bem, e conversando com os nossos deputados, os nossos vereadores, nós temos feito isso também, né, está em pauta agora, é um parênteses, a obrigatoriedade de profissional de educação física ser técnico, por exemplo, de futebol, né, por incrível que pareça, também querem abrir mais outra vaga, outro trabalho, outra função para o ex-atleta de futebol, e dizendo que é inconstitucional que os clubes obriguem que os jogadores de futebol da base estudem e tenham uma formação superior. Mas, enfim, é dizer que os colegas que eles têm todo o apoio do CREF, né, foi enviado um ofício para a CEMED também, a respeito do concurso e de não chamamento dos professores, né, e a gente também teve um retorno muito parecido com o que o François teve, né, a respeito de orçamento, questão de carga horária, questão de... Mas a gente está junto nessa questão, né, realmente, temos muita gente para trabalhar, temos uma deficiência grande, né, eu estava conversando com o Zacarias há pouco, ele precisa, mais do que ninguém, de profissional de educação física nas salas de aula, junto com o Alexandre, com a secretária Cátia. Tenho certeza que eles não são contrários. Eu até me assustei e eu achei estranho o tema da audiência, mas depois eu entendi o que não era verdadeiramente a importância do profissional docente, né? É a importância de nós termos professores de educação física para atender os nossos alunos em todas as nossas escolas na cidade de Manaus. Então, conto com o nosso apoio. Estamos juntos nessa luta. Eu cheguei a ouvir que o CREF não apoiava a luta, isso é absurdo. O CREF apoia a luta, nós estivemos reunidos com a Comissão de Educação Física Escolar, que, inclusive, é presidida pelo Alexandre Romano, e estamos juntos, e contem conosco, vereador François, vereadora Jaqueline, professor Gideão, estamos juntos. Boa tarde. Agora, com a palavra, o senhor Joniferson Vieira, coordenador de Educação Física e Arte da SEDUC. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a toda a mesa. Uma satisfação estar de volta a casa para tratar desse assunto que para nós é de extrema importância. Dizer que a SEDUC tem feito um esforço tremendo em relação ao que já existe relacionado à educação física. O professor Gideão, aqui na mesa, sabe bem disso. Hoje estamos escrevendo uma política da educação física para a rede estadual de ensino. Dizer que a nossa presença à frente de uma coordenação de educação física, e agora agregando o componente arte, ela tem estreitado a relação com o Conselho Regional de Educação Física, até porque a minha relação é estreitíssima com esse conselho, apesar pelo fato de ser conselheiro e participar da diretoria também. Então, existe todo o entendimento dentro da secretaria voltada a essa importância, voltado também às questões legais, jurídicas, daquilo que pode ter sido, em determinado momento, um impedimento, e que a gente está fazendo nada mais, nada menos do que escrevendo uma política, ou desenhando essa política, para que a gente assegure o que nos é de direito. Então, podemos falar de cadeira em relação ao que acontece com a educação física, porque estávamos de 11 de maio de 1990 até 25 de julho de 2015 no chão da escola. Então, a partir daí, a gente assumiu uma gestão escolar e depois fomos para a sede
e com todo o anseio daquela pessoa, daquele profissional que vivenciou todas as dificuldades possíveis na coordenadoria 3, na coordenadoria 2, na 5 e na 1, mais recentemente. Então, é de entendimento, não só teórico, mas prático também, daquilo que é a importância desse profissional à frente de todas as etapas de ensino, apesar de que a gente consegue entender também que há uma dificuldade política dentro das secretarias para que isso seja efetivado no que tange a questão orçamentária, no que tange a questão de lotação, pessoal e tudo mais. Porém, creio que o trabalho que estamos fazendo ele vai minimizar todas essas dificuldades, porque a gente consegue, a partir desse desenho da política, assegurar tudo isso que estamos falando. E não é só uma questão biológica, teórica, psicológica, ela é também social. Em outro momento que estávamos nessa casa, tratávamos da questão da segurança. Então, se a educação física não vai bem, a segurança, a saúde também não vai bem. Passamos, além daquilo tudo que já foi falado, passamos a ser também um fator motivacional dentro da escola. Quando o professor de educação física não está na escola, o clima escolar é outro. Quando o professor de educação física chega na escola de uma determinada atividade externa, o clima muda positivamente. Então, nós podemos dizer que isso reflete muito mais do que o biológico, muito mais do que o psicológico, muito mais do que o teórico, mas ele é social também, porque essa relação do professor de educação física ou do profissional de educação física dentro da escola, ela é medida não só pelaquilo que ele faz, mas sim também pelo que ele representa para a relação do aluno. A relação mais estreita entre docente e discente é a do profissional de educação física, é a do professor de educação física. Quer seja na escola, quer seja nas atividades de fitness e o esporte. Nós conseguimos ter uma visão que a gente sempre trata assim, eu, professor Alexandre, de uma forma mais holística da educação física, mais ampla, muito além daquilo que as pessoas podem estar imaginando do que é realmente, empiricamente, a educação física para a vida de uma pessoa. Porque tratamos com vidas. E o início dos movimentos precisa ser ensinado. A grande maioria de todos nós aqui, nesse momento, não foi ensinado a andar, não foi ensinado a correr, aprendeu naturalmente como os outros seres. Nós, profissionais de educação física, temos o conhecimento para ensinar o movimento da forma correta. Então, é disso que estamos falando. É algo muito mais amplo do que qualquer outra discussão. É questão de saúde, de qualidade de vida. É questão de respeito ao ser humano, respeito à sua essência. Quando eu falo da essência, é o que difere o ser humano dos outros seres, é a consciência, a razão. E, em falando isso, eu diria que os nossos movimentos eles são pensados, elaborados. Por isso, essa importância. Então, quando a gente se prepara para uma audiência como essa, a gente vem imaginando que vai falar do óbvio. Mas o movimento lá na educação infantil, nas creches e no CEMEI, mal executado, pode deixar sequela para o resto da vida. Um rolamento mal executado ou executado sem segurança pode deixar uma criança ou aquele ser paraplégico, tetraplégico, não sei, dependendo da situação. E graças ao nosso bom Deus, nós temos nos livrado de algumas situações em que a aula de educação física está sendo acompanhada por profissionais que não o de educação física.
Eu penso que a gente só precisa refletir sobre isso. O que vale a vida de cada pessoa sem o professor de educação física nas séries iniciais, ou no ensino fundamental, ou na educação infantil? Estamos fazendo a nossa parte e eu acredito que é dessa forma, trabalhando, escrevendo, esclarecendo toda a sociedade, todas as pessoas, porque muitos não sabem o que realmente isso representa. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, professor. Agora eu queria pedir desculpa e chamar para compor a mesa também o Rony Melo, que é o coordenador de Educação Física e Desporto da CEMED. Peço desculpas. E também quero registrar a presença do nosso eterno amigo Libório, que está aqui também para brilhantar a nossa audiência pública. E agora passamos a palavra para o senhor vereador professor Gedeão. Você... depois o Gedeão fala. Todo mundo falou daqui, eu vou ficar aqui no meu lugar também, né? Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, eu espero que vocês já tenham comido, porque daqui a pouco a Jaqueline vai pagar o almoço especial para nós aqui, que ela é a presidente da comissão. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, professor François, nosso vereador. Eu quero saudar a todos os nossos colegas que estão aqui. Cadê a nossa nominata que tem aqui já? Já falei com o Alexandre aqui, muito obrigado pela presença e pela sua expressão. Quero saudar o Gustavo Queiroz, o Giancarlo, o professor Joniferson. Como é que arranjaram esse nome? É muito difícil. Professor Rony, que está aqui, falta mais alguém ali, o Kleber, que está aqui do lado, para ali, para aquele lado. Que mais? O François já falei. Além deles, aqui tem mais o Libório, que é nosso velho companheiro de muitas lutas. Vimos quase o sol raiar, não foi? Já faz bastante tempo. O Zacarias, que está ali ao lado, muito obrigado. O Rony já está aqui. Eu acho que tem mais gente importante aqui. Aliás, todos são de igual importância, mas tem as diretoras que estão aqui, os diretores. E tem o pessoal que está aqui fazendo mais pressão, porque reivindica um lugar debaixo do sol. E eu acho absolutamente legítimo que a gente queira se colocar, né? Porque a gente está muito mal nessa sociedade tão desigual, e mais do que desigual, injusta, porque nós estamos convivendo com uma realidade, talvez na história do Brasil, nunca antes parecida. Nós estamos aqui em Manaus, nós temos 2.200.000 habitantes, eu acho que mais ou menos 600.000 pessoas desempregadas, né? Então, o negócio é muito complicado. E, portanto, muito justo. Mas é preciso que a Jaqueline depois ela é a presidente, tem mais dados e a legitimidade de presidente para fazer alguns esclarecimentos acerca da questão desse concurso e da chamada. É assim, quando qualquer órgão público faz um concurso, ele já estabelece quantas vagas serão disponíveis para serem preenchidas. Por que isso? Porque o Estado, de um modo geral, ele tem tantos cargos. Digamos que na CEMED tem 1.000 cargos de professor de educação física. Então, durante o tempo, a gente vai perdendo professores. Uns aposentam, outros viajam antes do combinado, outros pedem demissão, etc, etc. Aí gera um déficit de vagas. Faz-se o concurso para preencher aquelas vagas. Se o processo de demanda das escolas crescerem, mais alunos, mais escolas, é preciso que crie vagas públicas, né? Vai criar as vagas aqui através de novos cargos. O que é que aconteceu com esse concurso? Esse concurso tem sido muito generoso e de uma felicidade muito grande para todos os professores que a ele concorreram, tá certo? Por quê? Porque tinha um número
inicial, se a precisão, 400 professores, acho que no geral, e isso já foi atendido. Ocorre que de lá para cá, foram acontecendo novas vacâncias e nova criação de cargos também. Em atendimento a pressões do próprio movimento de professores concursados e aprovados, mas não exatamente classificados, porque classificados subtende-se aqueles que estariam dentro do limite das vagas previstas, né? Então, o que aconteceu? Nós viemos aqui, ponderamos, fomos na CEMED, verificamos que tinha um grande número de professores em processo seletivo, outros com dobras de cargas, etc. Ponderamos com a secretária, ponderamos com o prefeito, fizemos as considerações aqui com a comissão e conseguimos criar novos cargos de professores, diversas áreas, tá bom? Então, por conta disso, é que nós estamos trabalhando também para que possamos ainda atender. Concurso tem validade, né? Já estamos para expirar isso daqui. Só ano que vem que expira? Está melhor. Até o ano que vem a gente vai estar lutando e nós queremos que vocês tenham a felicidade de serem chamados todos, na medida do possível, do legal e do necessário, né? Porque a gente não é dono do Estado, nem vereador, nem prefeito, nem ninguém, né? O Estado é uma organização pública e republicana. Pois bem, por conta disso, eu acho que a reivindicação é absolutamente justa e nós estamos aqui muito mais para fazer um reconhecimento à importância do profissional de educação física, mas, sobretudo, para dar ciência a vocês, mostrar para vocês o que nós estamos pensando. Aqui tem uma coisa muito legal. Nós, da Comissão de Educação, somos todos professores. Então, nós temos a vibração de professor. E professor tem uma história muito comum. Quase tudo que é professor é filho de família pobre, é desempregado. Todo mundo começa lá embaixo, como eu comecei com a Aurista, ganhava 10 horas por semana. Quando foi no segundo ano que eu estava contratado, aí disseram para mim assim, ó, esse ano, lamentavelmente, o senhor não vai ficar aqui na escola. Por quê? Porque só tem 3 aulas por semana. Aí nós vamos redistribuir com os outros. Eu digo, mas não dá para mim trabalhar de graça, não? Eu estava na universidade. Aí a supervisora ficou assim, naquele tempo era supervisora, não era pedagoga. Disse, amanhã o senhor volta aqui. Acho que ela ficou com pena de mim. Eu disse para ela, eu estou estudando. Eu preciso continuar dando aula. Né? Senão não vou ser professor. Aí no outro dia eu voltei lá e ela disse, não, arranjamos uma carga completa para o senhor. Essa foi uma felicidade, porque isso vocês nem sabem, nosso salário é ruim para caramba, né? Mas vocês não sabem o que era salário ruim, era antes. Era horrível. Quando eu cheguei na SEDUC como secretário, tinha um negócio do processo seletivo que em dezembro acabava. Podia, 2 anos, não sei o quê, mas chegou dezembro, acaba, janeiro não paga, fevereiro não paga. Aí vai chamar de novo lá, para quando começaram as aulas, aí fevereiro, março, começa tudo capenga, como vocês conhecem as histórias por aí, e começa a pagar lá para o mês de junho, a gente fica lá morrendo de fome, de sacrifício. Essa história, ela é comum, ela é muito parecida com a história de todos nós, não é? Mas eu quero dizer que, apesar dos pesares, a gente até que está bem. Ruim está para aqueles que estão ali fora, aí, esperando o emprego, não é? Isso é mais difícil, né? Mas, enfim, eu queria agora, dadas essas explicações, que eu espero que tenha ajudado de alguma coisa, me reportar a questão da importância pedagógica dos profissionais de educação física. Eu fiz uma pós-graduação logo que eu saí da universidade. Eu fiz um pós-doutorado porque eu fui professor e diretor do Instituto de Educação do Amazonas quando formava professores. Então, eu aprendi que é lidar com o professor. O professor é um animal difícil, não é? A gente tem um time bom na escola, graças a Deus, mas quando dá para trás, é muito complicado, não é? E o time de educação física do IEA era só estrela, só gente famosa nessa cidade. E para esse pessoal da aula de educação física, era tanto detalhe.
precisava de comprar rede, trave, bola, não sei o quê, e a quadra não era coberta e tal. E, rapaz, eu tive que me virar muitas vezes para fazer esse pessoal participar dos conselhos de classe, das reuniões de professores. É porque era um corpo à parte. De lá para cá, a gente já evoluiu muito. Eu sei muito bem que a gente já integrou muitos profissionais de educação física, né, no colegiado dos docentes da escola. Já melhorou muito, não tem a menor dúvida. Mas da importância da educação física, eu vejo da seguinte maneira. Não é de qualquer jeito que a gente prepara um profissional para trabalhar com educação infantil. É bem diferente. Antigamente, o pessoal só trabalhava com atividades gencianas, né? Só os exercícios. Muito pontual. Raramente faziam um desporto especializado. Até porque não tinha os materiais nas escolas, etc. Né? Depois, até o Gênesis me lembrou que, quando eu cheguei na SEDUC, depois de algum tempo eu eu me senti com o dever de criar uma coordenação, para a gente animar o setor de educação física aí, com provimento de materiais, começamos a ampliar o número de quadras cobertas e etc. Fomos melhorando, graças a Deus. Mas, enfim, eu penso que o papel do profissional de educação física faz uma imensa diferença numa escola. Eles são capazes de animar a escola, movimentar a escola, botar pilha no pessoal que anda para baixo. Isso é próprio do profissional de educação física que tem comprometimento. Eu visitei escolas americanas e eu verifiquei uma coisa. Sabe, eles disseram para mim, esse negócio de linguagem, de matemática, de ciência, isso é currículo comum. Não é, Kleber? É currículo comum. Agora, professor, aqui a gente valoriza duas disciplinas. Elas são as responsáveis pela motivação pessoal, sucesso de alunos. Educação física e artes. Essas duas disciplinas. Essas é que tocam a animação da escola, dão coesão, dão harmonia, sabe? A gente forma equipe. Não é tão difícil, vocês veem aí, de vez em quando, as competições de meninos né, nas escolas americanas. Toda hora tem. E vão criando cada vez mais. Né? Por isso, quando o pessoal está no ensino médio, nas escolas americanas, eles vão distinguindo os talentos. Apareceu ali uma menina, olha, um talento de ginástica. Então já fica de olho nela, oferece uma bolsa universitária numa universidade boa para ela ir para estudar na universidade e participar do time da universidade. É esse o espírito assim, que eu entendo que anima a escola, porque nossas escolas, elas já padecem de um bocado. Nós temos uma história ruim de educação, né? Uma história de gente para baixo, gente que não. Uma escola de um turno, escola que tinha turno intermediário, né? que não tem as instalações todas. Se bem que no mundo inteiro tem esse tipo de coisa. Não pensem que nos Estados Unidos toda a escola é bonita. Não é, não. Aliás, eu quero dizer que as nossas escolas, olha aqui, já estamos chamando a atenção, nossas escolas são muito boas, fisicamente falando. Me dizia uma pessoa que era da Fundação Roberto Marinho, me lembro o nome dela agora, ele dizia, professor Gideão, as arquiteturas das escolas de Manaus, do Amazonas, elas e as do Acre são as melhores escolas públicas do Brasil. Agora já temos alguma coisa a mais. Né? Levanta a placa aí para ver. Levanta a faixa. O que tu quer? Educação física para todos. Estou com você. Tá bem? Então, para dizer que nós não temos as melhores escolas, não temos as escolas completas, mas nós começamos as escolas de tempo integral, a prefeitura tem alugado, inclusive, escolas com quadras, com tudo. Acho que melhoramos muito. E tem uma coisa, por fim, para mim concluir, Jaqueline, que é assim, não vou dar aula não, porque não tem bola. Depois a gente vai para a academia, aí a gente tem um bocado de equipamento, a gente não quer fazer os equipamentos, a gente contrata um personal, um profissional de educação física.
E o personal, ele faz milagre, ele dispensa bola, dispensa esteira e tudo, e a gente começa a inventar coisa, e puxa para lá e puxa para cá, e acaba com o velho. Quer dizer, o grande instrumento, o grande equipamento de professor de educação física é competência, disposição de trabalhar com a molecada. 191, nossos filhos merecem PL 191. Muito bem. Qual é o PL 191? Ainda não? Tá bom. Bom, gente, eu queria parar por aqui, porque nós não vamos resolver só com palavras. Alguém falou aqui que tem mais do que as palavras, nós precisamos agir, e nós estamos aqui torcendo que tudo dê certo. Queria dizer que a situação nossa aqui é uma coisa isolada, e nós temos um grande problema neste país. A gente precisa sair dessa crise, tá bom? Também, né? Muito obrigado, muito boa tarde, foi um prazer falar com vocês. A gente sempre deixa o Gedeão falar mais um pouquinho, porque ele é o decano da casa, em respeito a nossos... Professora O Jaqueline. secretário de Educação tem um know-how, né? Deus me livre de brigar com um homem desse. Professora Jaqueline, só um momentinho, professora. Que o professor Gustavo, desculpa, presidente, tá? Só um momentinho. Desculpa quebrar o protocolo, na verdade. Só queria acrescentar uma situação. É que quando o vereador falou sobre a necessidade da CEMED, é interessante dizer, vereadora e vereadores, que, na verdade, a CEMED tem necessidade, né? Esse chamamento que teve, que o querido nobre vereador falou sobre a hombridade da CEMED que teve, de chamar mais do que necessário, na verdade, ela chamou mais do que necessário do certame, mas ainda há necessidade, tá bom? Só mesmo para corrigir, desculpa aí, intromissão. Obrigada. Não tem correção, não falei o contrário. Agora, com a palavra, o senhor Kleber de Oliveira Ferreira, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. Boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar a mesa, vereador, professor Gedeão, professor François e professora Jaqueline, que é presidente da Comissão de Educação. Saudar também o Alexandre Romano, que é o chefe da Divisão de Educação Infantil da CEMED, o professor Gustavo Raposo, o professor Giancarlo da Silva e o professor Joníficio Vieira. Todos a gente teve a oportunidade, e o professor Rony, que também está aqui ao meu lado, todos nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos no decurso da vida, como falou o Jean, né? Na época do movimento estudantil, das secretarias e das conferências de esporte na década de 2000. E hoje eu sou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, representando o movimento social. Eu sou secretário de Finanças do Sinteam, do Sindicato dos Trabalhadores e Educação do Estado do Amazonas. O Conselho Municipal de Educação ele é um órgão colegiado que tem hoje 9 membros, entre poder público e movimento social. A presidência do Conselho é a professora Maria das Graças Alves Cascais, ela é professora da CEMED, e a vice-presidência do Conselho é do movimento social. Então, sou vice-presidente representando o movimento social. E nós, do Conselho Municipal de Educação, a nossa principal função, além de ter uma função fiscalizadora, nós temos uma função de contribuir com a normatização do sistema municipal de educação, com um bom andamento desta normatização. Tanto que nós temos reuniões quinzenais, né, nossas reuniões são quinzenais, e a gente teve um momento interessante do Conselho, quando a Secretaria Municipal de Educação tentou regulamentar a HTP, utilizando os professores de educação física das escolas com 2 tempos seguidos, com várias turmas. Nós lembrando que a categoria procurou o Sinteam, né, e nós, como membros do Conselho, levamos isso, de que não havia acordo, né, a categoria entendia que aquilo era contraproducente, inclusive, para a atividade e para, metodologicamente falando, ter aquela situação. E nós conseguimos, naquele momento, reverter esse quadro. Então, nós, do Conselho Municipal e do Sindicato, nós temos muito claro, e isso é uma defesa que nós temos, que todas as vagas devem ser ocupadas por profissionais habilitados na área. Essa é a busca. Nós entendemos que problemas são muito complexos, né? Eu acho que a gente não precisa nem dizer aqui que há dificuldades, que há questões. Eu conversava aqui com
com o Alexandre, ele dizia que chamaram mais 44, a terceira chamada, se eu não me engano, mas como botou bem o Gustavo, a necessidade da educação não para, porque não, mesmo chamando, não cumpre, não fecha a necessidade que nós temos. E nós, do Sinteam e do Conselho Municipal, temos mais uma preocupação, que é uma preocupação que as pessoas não levam muito em consideração, que são as políticas de educação que estão sendo feitas nacionalmente. Eu acho que o professor Gedeão colocou assim, en passant, que nós temos uma crise na política no país que precisa ser resolvida, e eu vou além. Nós temos uma PEC de corte de gastos. Nós não vamos resolver os problemas de educação sem dinheiro. O discurso que diz que nós não precisamos de financiamento para a educação é um discurso mentiroso. Para a gente poder ter mais vagas, para a gente poder contratar, nós precisamos de mais recursos. Não é um problema de gestão, é falta de recursos. Inclusive, nós vamos iniciar uma discussão e esperamos contar muito com o apoio da Comissão de Educação desta casa, que nós vamos precisar mudar o plano de cargos e carreiras da CEMED. Nós precisamos melhorar os salários dos profissionais da CEMED, que hoje estão defasados. Mesmo que a prefeitura desse 15%, o salário da CEMED não chegava próximo ao salário da SEDUC. E quando eu entrei na CEMED em 2008, eu lembro bem que o salário da CEMED era melhor do que o salário da SEDUC. E por conta de várias lutas, inclusive nos últimos anos lideradas pelo sindicato, nós conseguimos reverter isso. E é preciso reverter isso no município também. E por isso que eu digo que é importante que a gente tenha, que a gente cumpra essa questão, de que a gente combata a questão dos cortes de verbas na educação. Porque nós não vamos conseguir criar novos cargos, que é aquilo que o professor Gideon falou. Realmente nós não podemos contratar, o sistema não pode contratar a revelia. Ele precisa criar esses cargos. Nós precisamos desses cargos. E precisa também diminuir o número de processos seletivos, é preciso diminuir o número de contratos para que a gente garanta, porque valorização profissional é importante que seja chamados dos concursos. Isso é uma questão na perspectiva da valorização do profissional. Porque, como falou bem aqui, os contratos, eles são importantes. Muitas das vezes, alguns professores, aí é uma situação até difícil dizer, mas nós temos profissionais, eu conversava aqui com o Jean, nós temos 11 cursos presenciais de educação física que estão formando anualmente 700 profissionais a 1.000 profissionais, não é isso? Que é o Jean aqui é do CREF. Então, não é por falta de demanda. O número de profissionais nós temos que precisam, inclusive, ser incorporados dentro do sistema, tanto municipal quanto estadual. Para a gente inserir, nós precisamos criar os novos cargos, porque a demanda existe. E nós temos que diminuir a contratação por contratos. Isso é importante. Vamos resolver isso do dia para a noite? Não. Mas eu acredito que movimentos como esse são muito interessantes, porque todos que estão aqui, que são professores, alguns que trabalharam comigo, né, que tivemos essa oportunidade, e eu fico muito feliz de ver aqui, porque é uma preocupação que nós temos de resolver um problema que não é um problema de ontem, mas que nós precisamos dar uma solução, dar um passo nisso, contratar o profissional de educação física, e nós, do Sinteam e do Conselho, temos, claro, também uma situação. Nós poderíamos, eu sou pedagogo, a LDB diz, não, a condição mínima para dar aula de 1º ao 5º ano em educação infantil é ter normal, né? No caso seria pedagogia. Mas nós discordamos no ponto de vista da prática da educação física. A disciplina de educação física tem que ser composta e tem que ser preenchida por profissionais formados na área da educação física. Ponto. Não pode ser diferente. E é lógico que existem as especificidades. O desporto de rendimento vai ser diferente do desporto educacional que será preciso ser dado nas escolas e diferente do desporto comunitário, e nós precisamos de todos eles e de todos eles preenchidos com os profissionais formados nos cursos de educação física. É esse o nosso recado, a nossa opinião. A gente agradece a oportunidade. Esse é o recado do Conselho Municipal de Educação e do Sinteam. Um abraço. Agora, com a palavra, o professor Rony. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença de todos aqui, de todos os colegas de profissão. Saudar aqui a mesa em nome dos vereadores, vereador François, vereador Gedeon, vereadora Jaqueline. E a gente fica muito feliz de estar aqui, né, nesse momento de discutir a importância da educação física, né? É bom se lembrar que nós, professores da rede que estamos lá,
sempre que nós temos a oportunidade, nós questionamos a situação dos professores, né? Fico feliz do colega falar de desporto educacional, e hoje a CEMED vive um mês que a educação física ela é protagonista, né? Nós temos uma ação hoje das Municipidas, né? Na 22ª, cuja a professora Jaqueline nos ajudou com uma lei orçamentária para a realização, e nós atendemos hoje 15 mil alunos disputando o desporto educacional. Então, dessa forma, a educação física ela cumpre a sua função social dentro da rede. Lógico que nós precisamos de mais braços. Para que a educação física seja consolidada de todas as formas. Então, dentro da CEMED, né, isso é importante falar que nós lutamos por projetos educacionais da educação física. Nós temos projetos hoje da educação infantil à educação especial. Então, existem professores, assim, eu saúdo todos os professores de educação física da rede CEMED, que tem muitos professores capacitados, que fazem um trabalho abnegado e que merece todo o nosso respeito e carinho. E a gente precisa realmente de mais colegas que venham com essa intenção, para que somem com a gente, para que a gente faça o nosso papel, que é servir aos nossos alunos. Então, o protagonismo das nossas aulas sempre serão os nossos alunos, né? E falando um pouco da Municipidas, que é a 22ª, que é uma ação de desporto educacional, importantíssima para os nossos alunos. Esse ano nós estamos dando a oportunidade dos nossos alunos jogarem nas melhores praças esportivas do Amazonas. Amanhã mesmo, a final do futebol de campo será na Arena da Amazônia. Então, dando uma capital cultural para os nossos alunos, uma oportunidade única, que esse é o nosso papel como educador. Então, a gente vem aqui para ouvir, aprender, escutar e levar para que a gente tenha a melhor maneira, o ajuste disso daí, com total responsabilidade e na medida do possível. Tá bom? Eu fico muito feliz do vereador Gedeon falar da equipe dele, do IEA, porque a minha mãe era a orientadora educacional dele, né? Minha mãe trabalhou 30 anos no IEA, e a mamãe, eu lembro que eu era garoto, eu ia com meu pai, eu ia esperar lá o Gedeon liberar minha mãe lá no colégio IEA, né? E meu irmão foi secretário executivo dele quando ele foi gestor lá na SEDUC. Então, a gente fica feliz, né, de estar discutindo educação física aqui, e eu luto por mais momentos assim, para que a gente fortaleça a nossa educação. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o nobre vereador François, professor François. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, vereadora Jaqueline, vereador Gedeão, senhor Rony Melo, senhor Joniferson Vieira, senhor Jean Carlos, pessoa em que já tive uma conversa sobre boa parte do que está sendo tratado aqui, senhor Gustavo Queiroz, senhor Kleber de Oliveira, senhor Alexandre Romano, e quero também cumprimentar todos os professores de educação física que estão aqui presentes. Muitos eu já conheço, né, já tenho uma luta comigo desde o ano passado com relação ao cadastro reserva, né, do concurso 2018, que a gente abraçou. Hoje, pela manhã, eu recebi a nova comissão do cadastro reserva, então a chama continua, e eu continuo do lado de vocês, só para simplificar o que eu acho da importância da educação física dentro do sistema educacional. Eu não gostaria de ter um filho meu, ou uma filha minha, tendo aula de educação física por alguém que não tenha essa formação. Na verdade, pessoalmente, eu iria reclamar se tivesse esse conhecimento. Então, isso já resume o que eu penso dessa tratativa, né? Então, conversando com o presidente do Conselho, Jean Carlos, e vários membros, questionei, em abril,
à CEMED sobre o cumprimento da Lei 332 de 2012, que é uma questão municipal. Anexei aqui a Lei 332, recebi, no mês passado, a resposta, através de um parecer técnico, em que diz informa que tal lei ainda não foi implementada na CEMED, visto que se faz necessário a publicação de um decreto, contendo as orientações e procedimentos a serem tomados por essa secretaria, né? E complementa que hoje a CEMED possui 189 professores com habilitação em educação física, atuando nas disciplinas e componentes curriculares de educação física nessa fase de ensino, atendendo um total de 120 escolas em todas as zonas de Manaus. Mas, assim, a nossa luta e a minha luta podem me colocar, como já colocaram e continuem considerando que eu estou do lado de vocês, a nossa luta é para que o professor tenha uma carreira sólida. Eu já fui professor temporário, eu acho importante a função do professor temporário, mas o nome já diz, temporário. Quer dizer que é aquele que está ocupando uma determinada vaga por conta de uma questão de exceção. Ou seja, o titular da vaga, ou ele está em licença médica, alguma coisa está acontecendo, licença maternidade, alguma coisa está acontecendo, mas também será resolvido em caráter temporário e ele vai ocupar a vaga. Ou seja, a vaga não existe de fato. Então, só temporariamente está sendo assumida por um outro professor. É assim que eu penso que o professor temporário deve atuar, é importante, porque atende uma questão excepcional, mas deve atuar temporariamente. E o que, desde o ano passado, quando eu recebi a primeira comissão, eu defendo isso, que o professor deve ter uma carreira sólida. Eu sou concursado de carreira da Secretaria de Saúde, eu sei a importância de você ter um planejamento, até para o professor temporário é ruim não saber se no próximo mês ele vai continuar alguma coisa desse tipo. Ele não pode nem se planejar. E o professor de carreira, sim, ele tem como se planejar, porque o nome já diz, ele está exercendo uma carreira e pretende, talvez, até se aposentar naquela função. Então, eu acho que isso é uma forma de estímulo à qualidade de ensino, porque o professor se sente realmente como parte daquele organismo, aquela questão bem maior, que é o processo de educação municipal. Então, dentro da CEMED, nós constantemente estamos pressionando, nós estamos questionando essas situações. Eu acabei de passar aqui para vocês, conversando com a Jaqueline, quando eu recebi isso e ela colocou essa necessidade, e eu já havia conversado, também o Conselho passou a necessidade dessa audiência pública, e eu havia concordado que a gente precisaria debater e precisaria chegar a um ponto que seja bom para não apenas criar mais vagas de educação física, mas ter o que eu considero como justiça, né? Que o profissional de educação física ele exerça o seu papel de direito, né? A disciplina de educação física deve ser preenchida, deve ser exercida, como vários já falaram, e eu concordo, por um profissional de educação física. Fui coordenador do curso de administração em algumas faculdades, fui diretor de uma instituição, e eu acho estranho um professor de teoria geral da administração, que é uma teoria básica, é uma disciplina básica na formação de um administrador, sendo ministrada por um advogado. Em nenhum curso que eu exerci liderança, eu deixei isso acontecer. Então, contem comigo, contem com a minha força, e eu continuo do lado de vocês. Tenho dito. Bom, por fim, agora eu vou fazer minhas considerações também. Nós aqui nessa comissão, eu tenho assim, muita liberdade com os meus colegas, porque somos professores aqui. Nunca antes a Comissão de Educação, a gente trabalhou tanto em uma causa comum, um interesse comum. Aqui nós não temos brilho, né? A gente quer que os outros brilhem
com o auferido sonho do concurso público e daquela vaga no serviço público, na prestação de serviço público. Nós temos aqui feito assim, malabarismos com relação à questão da assunção dos professores que fizeram o seu concurso, que hoje sonham em ingressar no serviço público efetivamente. Conseguimos, pela Comissão de Educação, com todas as lideranças, todos os membros, professor Gideão, professor Gilvandros, professor Samuel, professor François, conseguimos ampliar 1.500 vagas para o concurso, porque sem essa ampliação de vaga, o sonho de ingressar já estava natimorto. Por quê? Porque se o concurso foram chamados, é bom esclarecer para o público em geral, a Secretaria Municipal de Educação ela cumpriu a sua missão perfeitamente. Quando ela colocou um edital de concurso para 400 vagas, chamamos todos os 400 pessoas que foram classificadas dentro do número de vagas. Para que se continuasse ajudando, né, chamando mais professores para substituir os processos seletivos, os que estavam no processo seletivo, a Secretaria também chamou mais em torno de 1.500 pessoas, fora o excedente de 400. Agora, nós conseguimos ampliar mais 1.500. Então, um concurso que inicialmente abria 400 oportunidades de trabalho para profissionais de todas as disciplinas, hoje já temos praticamente 2.000 pessoas chamadas. Então, eu digo sempre para o pessoal da comissão que estamos aqui, nós somos porta-voz, todos nós. Ninguém tem aqui, eu busco mais, tu busca menos, não, a gente busca junto, porque acho que é isso que fortalece a comissão. A gente está, né, inteirado do que está acontecendo com todos. Aqui não só os profissionais de educação física nos demandam, mas também outras disciplinas, porque todo mundo está esperando a sua vez de ser chamado também. Mas a educação física é um tipo específico, porque a disciplina ela tem menos chamamento do professor, né? Nós estamos chamando menos do que as outras disciplinas. E essa é a grande discussão. Quando eu sugeri que seria bom uma audiência pública para a gente conversar a disciplina, conversar publicamente com todos os envolvidos no processo, a necessidade da disciplina de educação física nas séries iniciais, é exatamente para a gente fazer a sensibilização, né, e dar visibilidade à questão. E é importante a gente trazer essa discussão a público mesmo. Por que não temos chamado professores de primeiro ao quinto ano? Por que só do sexto ao nono? Se é a mesma, o profissional precisa, porque ele é um componente curricular, né, da educação básica. Então, a gente tem que trabalhar dentro da legalidade e dentro do que é importante. Já tivemos várias reuniões, a comissão, e é importante dizer para vocês, a casa está aberta para todas as discussões dentro do interesse, sem precisar a gente ter problema nenhum. A comunicação ela é de mão dupla mesmo, vocês vêm aqui a hora que querem, falam com a gente, tem uma comissão sempre estando aqui, com a comissão também das outras disciplinas. A gente está pedindo a prorrogação de prazo do concurso. O concurso, gente, não adianta, eu já falei para vocês, para todos os que estão aqui presentes já me conhecem, a minha palavra é uma só, é tiro certo. O concurso só pode ser prorrogado quando o prazo tiver, nós estamos em maio, né? Em maio não, junho. Mas o concurso só vence no próximo ano. Então, a gente tem que esperar o ano, porque não adianta pedir a prorrogação do prazo agora, porque vai ser arquivado, porque o tempo ainda não é o momento certo. Então, a gente tem esse compromisso também, como Comissão de Educação, pedirmos a prorrogação do prazo, porque se findar o prazo e não houver prorrogação, acabou-se o sonho de ser chamado também. Né? Como se não tivessem aberto mais 1.500 vagas, vocês não seriam chamados. Então, a gente está fazendo passo a passo, isso mostrando o compromisso de nós, independente da disciplina, mas com todos que estão ali esperando a oportunidade de ser servidor público. Porque eu defendo o serviço público, porque eu fui concursada aos meus 18 anos, tenho 37 anos no magistério, na militância da educação. E eu acredito na educação plenamente. Eu acredito na transformação, porque eu fui uma pessoa que fui oriunda de escola pública, universidade pública, e sei que a minha formação é consolidada, quanto melhor, tanto quanto de qualquer escola de renome. Né? Hoje a gente paga escola
particular, mas a escola pública que eu fui oriunda, a gente tinha uma escola acreditada. E quiséramos nós, hoje, que voltássemos àquele tempo de acreditar na escola pública, porque eu acredito nessa escola pública que está aí. Só depende de todos nós, dos gestores, de todos que fazem a equipe, a coordenação. Então, não desprezo nenhuma escola pública. E vejo que a gente também precisa desse grupo de professores efetivos, porque essa alternância de entra, sai, é um gasto para o poder público também, porque a pessoa que está por processo seletivo simplificado, ela não é permanente, mas há o investimento do poder público nela, porque ela faz qualificação, ela faz curso, há o investimento do nosso dinheiro, que nós pagamos tributos, para essa pessoa que depois ela leva embora aquele conhecimento, aquela formação. E quando ele é efetivo, ele permanece deixando no poder público o seu aprendizado e dando a sua contribuição, né, até se aposentar ou até ingressar em outro lugar. Mas o certo é que todos nós queremos que o serviço público ele tenha continuidade. E o processo seletivo, infelizmente, ele não tem esse processo de continuidade e compromete o processo de ensino-aprendizagem, porque quando o professor está se adaptando ao sistema, acabou o tempo dele permanecer no sistema, porque é um ano prorrogável por mais 2 anos. É aquela coisa, está se acostumando, sai, entra outro. E isso tem perda muito para o processo de ensino-aprendizagem. É uma perda generalizada. Não que não seja necessário, porque tem horas que você não pode abrir um concurso imediatamente para aquela vaga. Então, é uma abertura que a administração pública tem para que ela cubra aquela vaga de imediato, porque um concurso é todo um procedimento, abre edital, abre inscrição, tem prazo, então leva praticamente 6 meses. E as escolas não podem esperar 6 meses para iniciar o seu ano letivo, porque já é praticamente a metade do ano letivo. Então, a gente precisa também do PSS. E também a prefeitura não pode pegar agora, porque quando aconteceu o processo seletivo do passado, ainda não havia vaga remanescente de concurso, ainda estava em processo o concurso. E hoje o poder público também não pode pegar as pessoas que estão no sistema como processo seletivo e tirar imediatamente, porque existe quebra de contrato, e existe uma multa contratual por quebra de contrato. Então, a gente tem que respeitar e conviver com essas 2 situações. Aqueles que estão na vez, aguardando ser chamado, e aqueles que estão nas escolas como processo seletivo, mas que certamente sairão dentro do prazo limite que a lei estabelece. Então, a gente tem que ter essa paciência, essa compreensão e saber que vocês serão chamados. O primeiro passo, eu sempre digo, foram as 1.500 vagas abertas. Senão, vocês não teriam mais assim, a oportunidade desse sonho, que continua e que a gente está aqui, eu, professor François, Gedeão, todos da Comissão de Educação, lutando para que o sistema municipal de ensino ele tenha a estabilidade e que vocês tenham a oportunidade. Porque, quando eu fiz meu primeiro concurso aos 18 anos, o meu sonho era a estabilidade do serviço público, e o meu sonho era trabalhar, e até hoje trabalho. A gente aqui também é empregado do serviço público, né? Nós estamos aqui a serviço do povo, que paga a gente, o salário da gente. Para isso, a gente está aqui, tentando essa discussão e dando visibilidade à causa de vocês. Tenho até aqui registro que tem um aluno meu, o Diego, que foi meu aluno, hoje é professor de Educação Física, e isso é o resultado das escolas públicas, que dão para a gente de volta, para grandes profissionais também, porque quem está nesse concurso, muitos deles foram nossos alunos de escola pública, muitos deles querem, né, deixar a sua contribuição, porque a escola pública ela foi de graça, mas você pode contribuir voltando e dando sua força de trabalho da melhor forma possível. E eu espero que todos sejam contemplados com a sua sonhada vaga. Vamos ter um pouco de paciência, sabe, professor Gedeão? Eu digo assim, que paciência nessa juventude é importante, eles não têm mais paciência, mas a gente está caminhando, né? E enquanto não forem esgotadas as chamadas das vagas que foram agora homologadas, não haverá outro concurso. Então, vocês têm sérias chances de serem, né, futuros professores do Sistema Municipal de Ensino. E quero ver vocês tudo lá, trabalhando, dando aquele gás, aquele pique, não faltando, não enrolando, não dizendo que não vai dar porque não tem bola, né, Gedeão? Dizendo, professor, hoje eu não posso, eu tenho ar-condicionado, não tem quadra. Quando estão aqui, são tão bonzinhos, santos. Aí eu quero todos esses santinhos lá trabalhando bastante, tá bom? E dizer para vocês que vocês podem contar com a nossa inteira
disposição em ajudar a fazer a educação de Manaus melhor, porque ele é uma disciplina, é um componente curricular que não pode ser esquecido, porque faz parte do núcleo comum e é obrigatório, não é a escolha das secretarias nenhuma dizer que coloca ou deixa de colocar, porque o núcleo comum ele é obrigado por lei, é a grade, é a espinha do peixe, a espinha dorsal dos nossos componentes curriculares, ela está, não é uma escolha do poder público, é uma obrigação pela 9394. Então, conte com a gente, calma. E a gente vai, se alguém quiser fazer alguma consideração final, né, que eu acho pertinente ou não, vocês é que sabem, a gente convida a todos para... O Alexandre quer falar. 3 minutos. Não, fala menos. Se falar muito, a gente só tira o som. Agradecer a oportunidade, né, de a gente estar aqui falando de uma coisa que eu acho que é senso comum para todo mundo, a importância da educação física. Grande parte aqui dos colegas que estão aqui sabem da minha história, sabem da minha luta pela educação física. Muitos aqui foram meus alunos, né. Hoje eu recebi vários WhatsApp de colegas que foram chamados nessa nova chamada na sexta-feira. Eu fico muito feliz quando um aluno meu, quando um colega meu é chamado para entrar no serviço público como um profissional de educação física, né? Então, ninguém está aqui sendo contra os profissionais de educação física. Por favor, gente, por favor, vocês sabem que eu sou um dos maiores defensores da educação física e na educação infantil. Hoje nós temos um trabalho que está bem pequenininho, é um embrião. Não existia educação física na educação infantil, nos CMEs da cidade de Manaus e nas creches. Hoje a gente está fazendo um trabalho de formiguinha para conquistar espaço para a educação física. A lei não obriga a profissional de educação física na educação infantil, mas a Secretaria Municipal de Educação, a doutora Cátia Schweikart e a professora Euseni Trajano, elas fazem questão de ter. E logo, logo, se Deus quiser, quando a gente tiver orçamento, quando tiver poder de chamar, nós teremos 111 profissionais de educação física no nosso CMEs. Hoje somos 22. Logo seremos 111, se Deus quiser. As minhas diretoras de creche aqui sabem, e do CMEI sabem do trabalho que nós fazemos. Eu sou um profissional, que eu sou chefe da divisão, mas eu vou para a escola dar aula, eu estou lá trabalhando todos os dias para levantar o nome da educação física. Temos o professor João, que é chefe do DEPLAN, diretor do DEPLAN, também que é profissional de educação física, que está aqui presente. Sou Rony Melo, que eu tenho o maior orgulho de trabalhar, porque nós somos defensores, sim, gente. Então, nós somos a favor da educação física. Eu quero que tenhamos educação física para todos, sim, e a Secretaria também quer, mas existe todo um rito de concurso, de lei, que nós estamos cumprindo aqui. Então, aqui ninguém é contra isso, por favor, ninguém vai me hatear nas redes sociais, por favor. Essa rede social é um terror, né? É um terror. Quando a gente faz uma coisa, no outro dia é só palminha, no outro dia é peia na gente. Oh, meu Deus do céu, olha. E nem sabe onde é que o pessoal não sabe nem o que está acontecendo, já está detonando o pobre do vereador, olha. Mas, assim, a gente já está de casca grossa, tá? Presidente Jaqueline, aqui do seu lado esquerdo. Nós falamos da importância e a gente só esqueceu de citar a vítima. Os alunos, as crianças, são as principais prejudicadas com a não atuação nossa junto com eles na educação. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, sim, para que os nossos colegas tenham o seu lugar ao sol, como foi dito pelo vereador, mas principalmente para que as crianças sejam atendidas verdadeiramente por profissionais de educação física. E eu aproveito o momento para fazer um pedido aos 3 vereadores que estão na mesa. Está tramitando aqui um projeto de lei para autorização do concurso público na Censa. Tem 3 vagas para educação física só. Também não dá para entender como o município de Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, faz um concurso público prevendo 3 profissionais de educação física para atender. Isso não atende nenhuma demanda, né? Então, se a gente puder ampliar e vocês puderem levar e aprovar a audiência pública também para o concurso público da área da saúde, eu agradeço, vou ser eternamente grato, porque a gente precisa defender aqui não só a importância da atividade física, mas a importância do profissional de educação física prescrevendo a atividade física para a gente ter uma sociedade, uma comunidade, uma cidade mais saudável. Pelo tempo de 2 minutos, o Gustavo vai falar também.
Deixa ele falar, aí a gente abre para tá bom? Pode vir para cá. Pode falar da bancada do vereadora Jaqueline. Pode sentar. Porque a gente pede para o som abrir depois, tá bom? Deixa primeiro o Gustavo. Gustavo, por favor. Ok. Desculpa, professora Jaqueline, é porque na minha raiz realmente é a raiz de professor. Minha mãe é professora, 38 anos de CEMED, então vem da minha raiz essa fala, né? Então, assim, só queria também reforçar que a súmula 15 do STF, ela deixa clara que o cadastro reserva tem direito subjetivo à sua vaga. Tendo diretamente esse direito quando houver vagas lá dentro sendo preenchidas por pessoas que não são concursadas. Então, hoje, na CEMED, nós temos mais de 2.000 pessoas lá que não são concursadas efetivas. E eu gostaria até de convidar, né, também a todos os representantes daqui da professora Kátia, nossa secretária de Educação da CEMED, que também, juntamente com a comissão, em reunião fechada, tudo bem que a gente entende, foi tido uma fala muito importante que os alunos, na verdade, devem ser os maiores interessados. Então, fazer uma troca agora, até mesmo teria um prejuízo no ano letivo, porque não é assim que faz uma transição, né, de concurso. Mas nós temos tempo para isso, né? Nós temos o tempo. Então, eu queria sugerir à equipe da CEMED que aqui está, de levar esse recado para a professora Kátia, que, então, fizesse um TAC aí, né, um termo de ajuste de conduta, e também disponibilizasse um cronograma, então, de chamamento, né? Tudo porque o mais difícil, que eu acredito que todos que estão aqui, é saber se irão ser chamados. Então, porque há vaga lá dentro, né? Se há vaga lá dentro, o concursado tem direito. Então, os meninos aí, eu tenho certeza absoluta que teria até mesmo uma questão satisfatória por relação deles, um cronograma aí de chamamento, porque vagas existem lá dentro. Então, gostaria de deixar aí meus parabéns a toda a comissão, todos os professores aqui presentes, e agradecer com certeza a professora Jaqueline, juntamente com o vereador François e o vereador Gideão, por terem recebido essa equipe aqui e falar um pouco sobre educação física. Então, há vagas lá dentro e os concursados precisam estar dentro da CEMED hoje. Eu queria o som para na bancada da vereadora professora Jaqueline. Oi. Então, muito obrigada por deixar a gente expor também a nossa opinião aqui. A gente só queria concluir também que o motivo, né, dessa reunião aqui é a importância da educação física na educação básica. E a gente sabe claramente, o professor Alexandre Romano já falou, que tem 22 CMEs que tem professor de educação física, como ele está falando, um trabalho de formiguinha. Então, grande parte dos CMEs não tem professor de educação física. Isso é claro. 1º ao 5º ano não tem professor de educação física nas escolas. Isso é claro. Quando a gente vai no setor de lotação, nós temos acesso ao setor de lotação. Eles passam as informações para a gente. Eles falam claro na nossa cara, professor, nós não estamos lotando 1º ao 5º. A ordem aqui é Fundamental 2. Então, as crianças de 3 anos até 9, 10 anos não têm educação física. Não tem, gente. A fase mais importante das crianças, e elas estão sendo ministradas, essas aulas, muitas vezes por professores de sala de aula, professores pedagogos. Existe a caravana da educação física, que a gente sabe que elas visitam as escolas, ministrando uma aula modelo lá no CEMEI, para professores de sala de aula aplicarem as aulas para as crianças. Isso é um absurdo, gente. Foi falado aqui na reunião inteira, professor de educação física, a importância dele nas escolas, e a nossa briga é essa, para a CEMED chamar o professor de educação física para o CEMEI e para o 1º ao 5º, que não tem professor de educação física. Pode em qualquer escola de 1º ao 5º, em qualquer zona, inclusive a zona oeste, que é a zona que não chama, menos chama professor de educação física, 7 professores foram chamados agora, 7. Se você for em todas as escolas lá, não tem professor para ministrar aula de educação física. Dos 2.000 professores, só 190 professores de educação física, gente. A educação física é esquecida. Então, das 1.500 vagas que foram aprovadas aqui, eles vão chamar quantos para a educação física? 300? Porque não dá. E as escolas continuam, o concurso vai vencer e nós não vamos ser chamados.
nós não temos importância para a CEMED, é isso que a gente vê. As crianças ficam sem aulas de educação física porque não chamam a gente para trabalhar. E tem um HTP que não funciona. E eu tenho certeza que os professores lá dariam todo o apoio para a gente estar com as crianças enquanto eles fazem o HTP, gente. E não funciona. Educação física, CEMEI, 1º ao 5º ano, não tem nas escolas da Prefeitura de Manaus. Esta Casa Legislativa agradece a presença e a contribuição de todos que estão aqui presentes. Firma o compromisso também com os concursados e a Comissão de Educação de continuarmos na tratativa com relação ao chamamento dos profissionais de educação física, fica o indicativo. E agradecemos os servidores desta Casa pelo apoio a esta audiência pública. E está encerrada com a graça de Deus. Boa tarde a todos e muito obrigada. Vereadora professora Jaqueline, encerrando a audiência pública da Comissão de Educação, que tratou da importância do profissional docente de educação física nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Continue com a nossa programação.